contexto interdisciplinar. Né? Obviamente essa palavra, né, esse conceito interdisciplinar, muitas vezes já está sendo colocado em muitos temas, plenárias, dentro da sala de aula. Muitas vezes essa prática fica meio confusa. Por quê? Porque junto com o interdisciplinar, também tem o contexto do multidisciplinar, do transdisciplinar. Então, vamos tentar ver hoje um pouquinho isso aí, mas dentro da filosofia ou da metodologia de educação do ensino. Ok? A minha apresentação, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais, porque ela faz parte, inclusive, dentro desse contexto, desse novo repensar da prática pedagógica. Então, eu vou colocar para vocês agora, tá, um modelo de uma aula, né, na verdade, é um fragmento de um conjunto de aulas que foi passado para os alunos. Então, a partir de agora, vocês vão ser, entre aspas, os meus alunos. Então, eu vou tratá-los em alguns momentos como se fosse tal. Né? Eu não vou entrar dentro da explicação da matéria, porque não é o objetivo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que seria isso daí, né? Uma aula interdisciplinar. Tá? E sem falar mais coisas, senão a gente estraga a surpresa, vamos então a nossa aula ela começa com a seguinte questão: qual é a sua marca? Né? E dentro dessa filosofia de começar com uma questão e não simplesmente já falando, olha, nós vamos aprender tal matéria ou tal conteúdo, a gente vai fazer a motivação. Né? Algumas escolas falam que isso aí é um disparador. Bom, a questão que foi levantada, qual é a sua marca, até o final desse conjunto de aulas, eu quero saber principalmente a relação, qual é a sua marca, com o seguinte versículo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então vamos começar agora a nossa aula praticamente dito. Até agora, o que eu coloquei para vocês é o que eu estaria, num primeiro momento, falando com os alunos, né? Não necessariamente mostrando, estaria simplesmente jogando essa questão. Né? Qual é a sua marca? Né? Quem é que tem marca aqui? Né? E, obviamente, logo em seguida eu falo quem é que tem marca, mas não preciso falar aonde, nem que tipo de marca que é, para não constranger ninguém. Né? Porque às vezes a pessoa tem uma cicatriz, uma cirurgia, alguma coisa que não vai se expor. Mas a pergunta é: será que todos nós temos alguma marca? Qual é a marca semelhante que nós temos em comum com o abacaxi? Presta atenção. Todos nós temos uma semelhança ou uma marca semelhante com o abacaxi. Já pensaram nisso? Vocês foram descascar o abacaxi, pegar um abacaxi, já pensou nisso? Pensa agora, que marca será essa? Vamos dar mais pistas. Um caracol. Aquele que anda lesminha, aquele que a gente voa na praia. A digital do dedo. Uma folha A4. Ondas do mar. Existe uma marca que nós temos e que está relacionada de maneira semelhante a esses itens. Será que vocês conseguem agora, eu já dei tantas pistas assim, me dizer que marca é essa? Qual? Posso estar errada, mas eu creio que seja a razão áurea, a sequência de Fibonacci, que está em todas essas características que você falou, está na nossa vida. E é a razão divina, o número de vocês. Isso, tá vendo? Sempre tem um aluno que sabe a resposta. Não sabe. Tá vendo? Quem mais sabia disso? Sempre tem um que não sabe. Mas a ideia é essa. Um aluno desse, e obviamente eles possivelmente vão poder. Detalhe, né?
essa aluna aqui, porque ela conversou com a amiga dela que teve essa aula antes de mim. Eu dei essa aula para os meus alunos. Não, porque agora você está no papel de aluno, né? Então, às vezes acontece isso. Né? De um colega, você passa numa sala, é novidade, a outra já conversou. Né? E daí o aluno fala. Então, mas vamos continuar. Dimensões do seu corpo. Então, vamos ver aqui a questão. Marca, a dica, né? A marca é um número. E com isso, vamos ver então o significado dessas palavras. Marca e número. É a representação simbólica de uma entidade, né? De uma entidade qualquer que ela seja. Algo que permite identificá-la de modo imediato. Então, marca sempre vai deixar, né, em evidência alguma coisa no meio de um universo, num conjunto maior. Aqui, e o número? É um objeto da matemática usado para descrever quantidade, ordem ou medida. Essas duas coisas, marca e número, essas duas palavras, têm uma relação que nós vamos tratar agora do ponto de vista da matemática. Por isso, nós teremos que relembrar alguns conjuntos numéricos. Já que nós falamos em número, então nós temos aí os conjuntos numéricos, que eu não vou, nesse momento, entrar no contexto matemático. Eu estaria abordando um detalhe importante. Isso aqui, quando eu falo relembrando, é porque já foi dado para o meu aluno. Se você inserir isso daí em uma matéria nova, você só estaria apresentando alguns conjuntos até onde seja interessante para o seu aluno. Tá? Se você estivesse trabalhando, por exemplo, até o 6º ano, você poderia estar parando aqui. Até lá o 2º bimestre, 3º bimestre, você poderia estar parando aqui. Aí vai a sua adaptação. Bom, aqui nós temos uma outra questão, né? Vamos buscar mais pistas, né? Vamos imaginar que nós tivéssemos um contexto que tem que comprovar o que o aluno falou, ou se ele não tivesse sala de aula ou não soubesse, nós teríamos que buscar isso daí. Então nós temos o quê? A individualidade é a marca de qualquer artista, designer e arquiteto, para cada criação. Deseja-se uma ideia e construção com qualidade que faça reconhecer ou influenciar futuros desenvolvimentos. Quando a gente está colocando isso, eu coloquei essa imagem, eu poderia estar colocando uma imagem, por exemplo, né, do Oscar Niemeyer, que tem uma característica particular, é as curvas. Né? E discutir dentro desse contexto histórico, desse contexto arquitetônico, abrir a minha fala num universo que vai além do que eu estaria falando se estivesse dando uma aula simplesmente matemática. Né? Eu estou trazendo para ele o quê? Uma história, resgatando algumas informações que muitas vezes está desconexa, ele não consegue relacionar uma coisa com a outra. E daí nós vamos falar o quê? Um pouco do bairro, um pouco da cidade, das coisas que estão à sua volta. Poderíamos também estar falando sobre a impressão digital, que todos nós temos. Esse conceito de individualidade eu trouxe dentro desse modelo de aula. Vocês vão perceber que até o final eu poderia estar trazendo outros princípios. Tá? Bom, eu vou passar para vocês agora um vídeo, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu só fazer uma observação. O vídeo está com um som um pouquinho baixo, em virtude que ele está sendo lançado aqui no Data Show Multimídia. Tá? Então eu vou desligar um pouquinho o ar-condicionado, o ventilador, que geralmente eu dou aula lá em cima. Então lá é ar-condicionado. Tá? Só para a gente poder ouvir um pouquinho mais. Então vamos lá. Depois a gente volta. E do grande trabalho envolvidos em sua produção. Todo dia, vemos padrões no mundo ao nosso redor. Eles são evidência do projeto meticuloso e do grande trabalho envolvidos em sua produção. Mas o que dizer dos padrões que não são criados pelo homem, mas que existem na natureza? O que eles revelam? Considere o floco de neve.
Esses minúsculos cristais se formam quando o vapor de água numa nuvem se condensa e se transforma em gelo. À medida que os cristais crescem, surgem padrões belos e delicados. Analise o padrão de um único floco de neve. As ramificações cristalinas se dividem de novo em tamanhos cada vez menores. Matemáticos que estudam esse conceito de autossemelhança usam o termo fractal para se referir a uma estrutura com padrão consistente e que se repete em múltiplas escalas. Em que outras coisas na natureza existem padrões fractais? As árvores podem ter certo grau de autossemelhança. O tronco se divide em galhos, que se dividem em ramos, em brotos e assim por diante. Vemos um tipo parecido de padrão fractal nas folhas de uma samambaia. Um tipo diferente de padrão, mas que também é fractal, pode ser visto na concha do náutilo. À medida que vai crescendo, o náutilo constrói câmaras novas e maiores e celas mais antigas e menores de que não precisa mais. O resultado é uma espiral de natureza fractal, que mantém um formato semelhante à medida que aumenta de tamanho. Padrões em espiral desse tipo podem ser vistos em várias coisas na natureza, das formações de nuvens de um furacão a pequenas conchas na praia. A disposição das estrelas numa galáxia, as sementes de um girassol. De onde vêm esses padrões em espiral? No caso do girassol, tem a ver com um ângulo específico em que novas estruturas se formam na planta. Esse ângulo, de aproximadamente 137,5 graus, às vezes é chamado de ângulo de ouro. Isso resulta em um padrão ideal de crescimento compacto que não desperdiça espaço e cria distintos padrões de espiral. Se o girassol não crescesse no ângulo de ouro, mas sim em outro ângulo, 140 graus, por exemplo, nós veríamos braços radiais em vez de espirais, e a disposição das sementes não seria tão eficiente. Analisando um pouco mais, percebemos uma fascinante relação matemática entre esse ângulo de ouro e uma série de números chamada sequência de Fibonacci. Nessa progressão, cada número é determinado pela soma dos dois anteriores. O interessante é que números dessa sequência muitas vezes são encontrados em plantas. Este girassol tem 34 espirais numa direção e 55 na outra. Esses dois números fazem parte da sequência de Fibonacci. Em geral, um abacaxi tem 8 ou 13 espirais. As flores com padrão de crescimento em espiral muitas vezes têm um número de pétalas da sequência de Fibonacci. Por que esses números são significativos? À medida que a sequência de Fibonacci avança, a relação entre dois números sucessivos fica cada vez mais próxima de definir o valor exato do ângulo de ouro. Essa fascinante relação matemática entre o ângulo de ouro do crescimento da planta e o número resultante de espirais nos lembra que os padrões que vemos na natureza não são meramente acidentais. Cada um deles é evidência de ordem e projeto bem elaborado. Quando tiramos tempo para examinar esses padrões com mais atenção, ficamos maravilhados com a perícia de seu projetista, Jeová Deus. Pois as suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas. Esse vídeo, após a apresentação desse vídeo, eu estaria discutindo com os alunos, né? Estaria revendo tudo que foi falado e que está fazendo no vídeo também, entre outras coisas, né? No vídeo ele não fala, mas a gente pode relacionar botânica, fluxo
como é o crescimento das folhas de uma árvore, para que uma folha, né, não faça sombra em demasia lá de baixo, para que ela possa promover o crescimento. E a gente estaria trazendo outras informações. A questão agora, tá, seria a discussão de como surge o número áureo, né? Estaríamos trazendo um pouco dessa história. Já foi apresentada ali a sequência Fibonacci. Essa relação, inclusive essa relação aqui, existe uma relação de dimensões, né, que Leonardo da Vinci usou para fazer várias obras, que é usado nos programas do Photoshop para enquadramento e para poder fazer aquela que a gente chama de escultura modelo de beleza. Tá? Tudo isso sai dessa relação. Daí você estaria trazendo um pouquinho do cotidiano, quando você fala desses programas de computador, em coisas que acontecem no dia a dia. Bom, agora eu estaria discutindo com os alunos, né, algumas coisas, algumas conclusões tiradas dentro do contexto matemático. A aula, como eu sou, nesse caso, nesse momento eu estou dando uma aula de matemática, ela fecha, no primeiro momento, esse conteúdo, fazendo essa abordagem. Lembre-se, essa aula, ela é fragmento de uma aula, que na verdade são 5 aulas, tá? Eu peguei um fragmento das 5 aulas, que a aula ela começa e não acaba no dia. Então, no primeiro momento, vai até o vídeo, a discussão, acaba as 2 aulas, depois eu volto, a gente novamente começa a trabalhar um pouquinho mais essas questões matemáticas algébricas, e o final, que seria essa parte agora aqui. Essa parte é uma parte importante, que é o nosso diferencial de educação de ensino. Tá? Eu estou trazendo 2 frases, um detalhe importante. Eu, na minha prática pedagógica, eu sempre costumo trazer 2 frases, ou mais, 2 pensamentos. Um, de uma pessoa notoriamente reconhecida na nossa sociedade, por alguma coisa, né, por algum evento, e a outra sempre bíblica. E sempre trago nessa ordem, né, com raríssimas exceções. Por quê? Primeiro, porque quando eu estou lecionando, tá, nem todos os meus alunos têm formação cristã ou são cristãos. Eu, particularmente no ensino médio, eu tenho nas minhas salas de aula, tem 2 salas de aula, que tem 2 pessoas que notoriamente já se manifestou: eu sou ateu. Quer dizer, graças a Deus o mundo já está se convertendo, né? Mas, então, quando você coloca alguma frase que vem de Bíblia, no primeiro momento, isso aí era Bíblia, aquela. Quando você traz uma outra, né? Eu trouxe uma do Bob Marley, né? Que até o sol, né, se esconde para poder a lua brilhar, que traz o princípio da humildade. Quando você põe isso aí, o pessoal que curte Bob Marley, assim, né? Nossa, o professor da escola cristã colocou lá Bob Marley. Gente, desde que você esteja falando, não contradiga a verdade bíblica, não contradiga os princípios, tá certo? É interessante porque você cria um elo, uma ligação para poder levar o evangelho, né? Para você poder levar a mensagem. E agora é o momento que a gente vai refletir junto. Nós voltamos então, agora nós vamos fechar aquela primeira pergunta inicialmente. Desde agora ninguém me inquiete, que traga no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E aí eu questiono com a sala: que marca é essa? Tá? Que o apóstolo Paulo se refere. Paulo, uma pergunta, preciso que vocês se manifestem levantando o braço. Quem daqui, usualmente, nas suas aulas, tem o hábito, tá, de fazer consulta bíblica em sala de aula? Levar a Bíblia e falar: vamos fazer uma consulta agora isso aqui. 1, 2, 3, beleza. Estou falando isso, que quando eu falo com um aluno, na próxima aula ele tem que trazer a Bíblia, o que vocês acham, eu sendo professor de matemática, qual é a reação que eu estou promovendo? Se fosse vocês, professor de matemática deve trazer a Bíblia na próxima aula. Pensa como aluno, pensa como professor, para não. Isso, né?
Você assistiu essa aula, né? Aula espião secreto. Não assisti. Não, estou enchendo o saco. Falando assim, ó. Você está assistindo a aula que eu dei. Falando, professor, Bíblia não é um livro de matemática, entendeu? É a Bíblia, é a Bíblia. Porque, gente, se nós estamos dando aula de educação com princípio, estamos usando referências dos princípios de Deus, estamos usando referências bíblicas, nesse momento eu vou aproveitar também para fazer uma reflexão com os alunos e também um momento que eu vou utilizar para que eles aprendam o que é pesquisar na Bíblia. Eu tenho alunos, tá, que são filhos de pessoas que frequentam a igreja e que não sabem manusear uma Bíblia. Por quê? Porque hoje está na era digital. Vai lá no seu celular, põe lá o versículo, já vem, não tem o hábito de manusear, né? Então, isso é um momento também. E outros que nunca fizeram isso na vida. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento eu ponho, né, que marca é essa, eu ponho 2 versículos. Um em Êxodo, né, quando Deus mandar um cordeiro, né, e pintar os umbrais da porta com sangue, que ia passar o ano da morte, né, no Egito. E depois, João 1,36. Por quê? Porque se fala de cordeiro nos 2 sentidos, mas eles muitas vezes não fazem a relação. A gente fala que Jesus Cristo é o cordeiro do mundo. Mas por quê? Aonde já foi profetizado isso? Aonde já foi marcado esse ponto? A simbologia, né? O aspecto teológico. Então, também é um momento de reflexão que eu vou poder estar trabalhando com eles, né? Aí, a outra questão que eu coloco. Essa marca é importante para nós? Ela é única? A outra igual? E aí vamos deixar os alunos falarem, debaterem, né? Uns vão dizer que sim, outros que não, outros talvez, e outros vão ficar quietos. Aí a gente tem que colocar eles em movimento. Daí eu coloco isso daqui. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então eu já deixei bem claro. Tá? Aqui eu poderia também estar trabalhando, dentro desse contexto, a questão da soberania de Deus, né? Com pouquíssimas adaptações eu poderia estar trabalhando esse princípio. E daí estaria usando isso aqui também. Pergunta. Você tem essa marca? Nesse momento, né, você quando for levar essa aula, chegar nessa parte, né, ore, peça ao Espírito Santo para te dar o discernimento, para te dar o momento adequado, porque essa pergunta, né, a resposta é individual. Eu não sei o que vai surgir. Mas, se surgir uma resposta, né, que a pessoa se manifesta dessa forma, você crê nessa marca, quer tê-la, se nesse momento surgir alguém que queira ter essa marca, que acredita que foi falado e discutido, por isso que eu separo essa parte da aula convencional de matemática, né, para não sair da água e do óleo, né, para a função. Aí sim, nesse momento você, lembre-se, a educação do princípio, nós somos ministros, somos líderes, né, somos exemplos. Então, Deus nos deu autoridade em qualquer momento de pregar o Evangelho. Se nesse momento você tiver essa resposta, tiver alguém que queira, é o momento de fazer uma oração, né, e aceite, e é o que Jesus quer. E obviamente depois, né, encaminhe esse aluno, essa aluna, para que as pessoas façam, né, o tratamento adequado. Bom, essa aqui seria outra aula, né, só voltando um pouquinho, encerrar. Eu estaria dando um trabalho de pesquisa, né, relacione o número áudio com as seguintes áreas: música, astronomia, genética e tecnologia. Tá? Entrega da pesquisa da próxima aula, aquela coisa padrão que geralmente a gente faz. Porém, agora eu vou mostrar para vocês um estudo de caso. Antes de fazer o estudo de caso, eu queria colocar para vocês a seguinte situação: como vocês se apresentam com os seus alunos no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula? Alguém pode dar um exemplo? Ou vocês não se apresentam, já entra dando matéria. Ou seja, como é que você fala para os seus alunos? Você chega e fala assim: meu nome é, e dou aula e tal, e pronto, eu vou trabalhar. Como é que você faz? E cada um faz de um jeito, né? É que, como eu
você na colocação. Faço uma dinâmica com eles, tá? Primeiro eles se apresentarem. Daí eu vejo como que cada um é, para qual a forma que eu vou abordar a minha apresentação. Sim, beleza, gostei. E você? Dá bem na aula de educação física? Não, não de artes. Ah, beleza. Gosto muito de artes. Na verdade, eu comecei a dar aula agora. E aí eu me apresento sempre falando a minha idade, porque todos eles acham que eu tenho 15 anos. Né? E aí eu falo da minha experiência profissional e da minha experiência também como cristã. Alguém aqui faz alguma coisa diferente? Uma coisa um pouco diferente. Pode falar. Iniciei a apresentação dizendo que eu não sou ateu, porque eu adoro filosofia. Geralmente na escola estadual que eu chego, não aqui, claro, mas eu já tenho uma predisposição em achar que o professor de filosofia É ateu. ou é ateu, ou é cético, ou é agnóstico. Eu não sou nenhum dos três. Então eu já começo assim. Gente, eu vou me apresentar como me apresento os meus alunos no dia de aula. Tá? A ESEP pediu que eu me apresentasse para vocês, né? Como no livro que vocês tiverem lá, o professor disse que depois eu recebi um e-mail pedindo para que apresentasse que o processo aí acabou faltando um pouquinho do meu currículo. Não, isso aí não é um problema. O problema, né, na verdade, a solução é que eu queria aproveitar esse momento para apresentar como eu apresento para os alunos. Depois vou explicar por quê. E o que tem a ver isso com o contexto de ser interdisciplinar. Então, eu falo para os meus alunos, olha, sou natural do município de Jacareí, para quem não sabe, quem não é daqui, é a cidade vizinha aqui de Jacareí, quase um bairro tão próximo que é, né? Então, sou natural na década de 60, para que eles saibam que eu sou de uma outra geração, né? Porque às vezes tem alunos, inclusive, em duas salas, uma delas, acho que deu ideia para outra, eles estão fazendo um dicionário do narigo, eu brinco lá, eu ponho lá, dica do narigo, né? Eu brinco muito que sou narigudo. Então, algumas frases, alguns jargões que eu falo, que eles colocam ali, né? Ah, professor, você falou que daí eu dou a explicação por quê? Porque são coisas que estão na minha natureza, né? Ouvi, falando e tal. Nascido em Cristo em maio de 78, uma vez eu falei isso aí, teve um aluno que falou, nossa, o senhor é mais, fez as contas, né? O senhor é mais velho que a minha mãe, né? É interessante isso também. Filho de mãe carioca, pai paulista, neto de português, italiano e mineiro, bisneto de negro, mulato e índio. Então ele já conhece um pouco da cultura da qual eu tenho raízes. E casado com angolana portuguesa, pai de 3 filhos. Quando eu falo angolana portuguesa, porque alguns alunos, ao longo do período de convivência, muitas vezes descobrem que a minha esposa é branca. Professor, você não falou que sua esposa é angolana, aí tem aquela ideia. Eu falei, não, é Angola, na África, tem negro e tal, só que a minha esposa, ela é descendente de português, né, viveu lá, depois teve uma, daí já conto, né, teve uma guerra lá, civil, ela teve que sair de 75, veio para o Brasil, né, foi a resposta de oração, que eu queria uma esposa, né, abençoada, intercessora. Então Deus me prestigiou com uma mulher importada lá de Angola, trouxe para cá, né, e casei com ela. Então eu coloco isso daí, portfólio, né? Eu sou formado na área de eletrônica, computação, matemática e pedagogia, tenho especialização em ensino em matemática, estatística computacional e o último é o nosso paradigma da educação, né? Minha experiência profissional, né? Sou consultor pedagógico há mais ou menos 5 anos, né? Professor há 30 anos, lecionando para fundamental, ensino médio, médio técnico universitário. Né, experiência em área de coordenação pedagógica, 22 anos, gestão escolar 8, né, fui diretor por 10 anos de projetos educacionais, em uma empresa na área de tecnologia educacional, né, as últimas referências, eu coloco isso aqui, porque são áreas conhecidas aqui da região, tá? E meus hobbies, essa é a parte que é a cereja, né, do bolo. Curto, né, um bom tempo com a família, gosto disso, tá? Gosto de ser voluntário em ações sociais aqui na igreja. Atuo em peças de teatro, desde que sejam peças cristãs, aqui a igreja é muito forte nisso, então me descobri um talento que eu
sabia que Deus me permitiu ter, né? Gosto de fazer artesanato decorativo, e daí eu falo que quem usa a mente tem que trabalhar com as mãos, tá bom? Para poder manter a mente sempre sã. Gosto de cozinhar, ler bons livros e ouvir boas músicas. Quando eu apresento, assim, não tão rapidamente, dando tempo, a gente vai discutindo um pouco. Aí eles descobrem que tem uma parte da minha vida que eu fiz ser a hippie, e daí já vem aquela pergunta se eu já fumei maconha, se eu me droguei, porque é tudo uma coisa puxa a outra. Daí eu falo que não, que eu era um hippie careta, que eu era cristão, mas eu gostava de fazer artesanato, que era um amigo meu, mas aí a gente vai. Gente, o que eu estou fazendo? Estou criando um elo de ligação com os meus alunos. Eles estão me conhecendo, tá, no geral, como qualquer pessoa me conheceria se eu encontrasse numa festa, num encontro, né, pedagógico, num evento que nem esse. Então você chega, conversa, meu nome é Osias, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Sabia, não sei, filha. Rio de Janeiro, olha, tem uma coisa em comum, minha mãe é lá do Rio, entendeu? Ontem eu fiz isso com um grandão, que veio lá do Rio, um rapaz grande, só a sombra dele é maior que eu, entende? E ele estava preocupado, ele chegou aqui, não sabia se a inscrição dele estava confirmada. Eu falei, calma, depois eu encontrei com ele aqui, né, quando eu estava aqui voluntário. E aí, deu tudo certo, que bom. Então eu conversei, por quê? Essas coisas nos aproximam, tá? Nos trazem uma certa identidade, uma certa semelhança. O aluno me conhece. E aí eu faço o que você faz também, né? Faz uma dinâmica, cada um se apresenta. Como eu não sou professor de educação física, eu sei que educação física tem uns talentos aí de uma dinâmica muito legal, né? E daí cada um fala um pouco, fala também se gosta de música. Eu geralmente pergunto, você gosta de fazer o quê nas suas horas vagas, né? Uma grande maioria gosta de internet, é uma tristeza, né? Gosta de Facebook, outros gostam de LOL, né? Jogos de RPG. Então tudo bem, eu estou conhecendo o perfil dos meus alunos. E por que isso é importante? Por causa disso aqui. Ah, sim, esqueci. E nos tempos livres eu gosto de inventar algumas engenhocas para ilustrar as minhas aulas. Sempre estou trazendo algumas coisas que eu faço lá em casa, como eu gosto de trabalho manual, né? Inclusive tinha um irmãozinho que falou assim, você vai? Eu falei, porque aqui na igreja muitas vezes eu faço algumas coisas para os pastores e crianças, eu precisava de um negócio assim para chamar atenção, né? Quando é época de alto de Páscoa, às vezes precisa fazer cenário, os jovens às vezes também fazem uma. Então assim, e o povo ia pensando, e você também faz isso? Eu também faço isso. Então assim, gente, todos nós somos um conjunto de habilidades, de dons que Deus nos deu, tá? E nós temos que usar isso na aula. Nós temos que trazer a ideia para o nosso aluno que o que eu estou ensinando é uma especialidade na qual eu optei, né, em saber um pouco mais. Mas isso não impede que eu tenha outros saberes. E esses outros saberes, eles têm que estar conectados à sua disciplina, como a sua disciplina às demais, para que eles não se sintam fatiados no saber. Eu tive grandes problemas, né, grandes discussões eméritas com alguns colegas do trabalho, porque às vezes eu estou lá na minha salinha, lá, professor novo, né, fico quietinho, aí chega alguém, vai se apresentar, você é novo aqui, você dá aula de matemática. Ih, rapaz, matemática. Eu dou aula de língua portuguesa, porque olha, matemática não é comigo, não tem nada a ver. Então assim, eu falo, mas como não tem nada a ver? Você não pensa? Quando você está lendo um livro, né, que você está imaginando o cenário que está sendo descrito no livro, você não está formando uma imagem, você não está pensando, está relacionando, estou falando, então é a mesma parte do cérebro de matemática. Então tem a ver. Se eu não sei ler, interpretar um texto, como é que eu vou fazer? Eu vi muito isso aí quando dou aula de física e matemática, o aluno está assim, quando eu vou corrigir, nossa, professor, era só isso, né? Nossa, eu não consegui entender o enunciado. Até porque muitas vezes não sabe nem ler, porque come ponto, vírgula, exclamação, tudo, né? Ele lê assim, como diz o pessoal, né, mais antigo, lê de carreirinha. Né? E daí não tem sentido. Então a gente tem que trabalhar isso, as palavras, né? Eu sempre ponho alguns significados na lousa para que o aluno entenda. Congruência, o que é congruência? Gente do céu. Aí você está falando de congruência, quer dizer igualdade. Existe uma relação de igualdade entre um objeto e o outro, entre uma figura e outra. É isso, daí entende. Mas nos livros só fala lá congruente, é um termo técnico, eles também têm que ter um vocabulário elitizado, mas eles têm que primeiramente entender o que significa aquilo. Senão simplesmente eles vão decorar. Passa a ser um aprendizado sem sentido. E como eu estou falando então?
no contexto interdisciplinar, vamos falar um pouquinho, né, qual é a relação no contexto interdisciplinar, o que ele tem que ter na sua aula. São 3 eixos. Tá? Primeiro, como forma de sabedoria, como sentido do conhecimento que se baseia na busca de relações que ajudem a compreender o mundo no qual vivemos, a partir de uma dimensão de mais complexidade. Então, gente, quando você vai dar uma aula interdisciplinar, você não vai dar aula de matemática, nem de arte, nem de educação física. Tá? Você vai dar uma aula em busca de sabedoria. E a sua disciplina, com outras disciplinas, vão ser o quê? Concatenadas para trazer conhecimento, não informação. Né? Não ficar decorando as coisas sem sentido. Saber o processo, mas não saber o resultado, se pode ser alterado, se não pode, em qual circunstância, né, tem que se alterar o processo para obter o resultado desejado. Como referência epistemológica, né, ou seja, teoria do conhecimento que reestabelece o pensamento atual como problema antropológico e histórico-chave, que leva a abordar e pesquisar problemas que vão além, né, da compartimentação disciplinar. Gente, isso daqui, o aluno ele tem que estudar. E aí a palavra aluno, eu vou falar para vocês que tem um significado de transformação na educação de princípio que é muito importante. Você tem que transformar o seu aluno em estudante. Como concepção do currículo, que adota formas tão díspares como a que coloca globalização na sequência de programação, desde a qual podem ser atitudinais, relacionar conteúdos conceituais e procedimentais. Então, esses 3 eixos formam a base de uma aula interdisciplinar. Daí agora a pergunta é a seguinte: aluno e estudante, qual é o correto? Né? Então vamos ver lá. Eu vou buscar essa resposta na língua portuguesa. Detalhe, isso aqui também que eu peguei é uma parte de uma aula minha de matemática. Depois que eu faço a apresentação, a introdução da matéria, eu começo a formar a mente do meu aluno para se tornar uma mente mais pesquisadora. Né? Então eu coloco lá o que é um sufixo, né? O que é um prefixo. Então, primeiramente eu vou fazer o estudo, né? O que é um sufixo, prefixo, o que é um sinônimo, porque essas 3 abordagens agora vai depois se relacionar numa questão puramente lógica, que eles mesmos chegam a essa conclusão. Primeiramente, aluno é igual a estudante? Então, o símbolo de igual, tá? Eu vou buscar na matemática o que seria essa igualdade. E a igualdade, gente, tá? É um símbolo que expressa o quê? Uma verdade absoluta, um princípio, que não pode ser contraditório. Tá? Então, quando eu vou relacionar 2 ideias com um símbolo de igual na matemática, eu tenho que usar uma lógica muito simples. E essa lógica eu vou usar agora com essas 2 palavras. Primeiramente, aluno. Né? Então eu tenho lá o prefixo a, que significa não, negação. Né? Por exemplo, normal, que está dentro do padrão, anormal, está fora do padrão. Moral, amoral. Né? Nuno, que vem do latim lux ou luz, que lá no período do Renascimento, tá? Após a Idade Média, foi colocado essa convenção que as pessoas que estavam ligadas ao clero como aprendizes não tinham luz. Eles tinham que, para eles poderem adquirir, né, o título de cátedra, de conhecedor, ter o conhecimento, né, que seriam pessoas iluminadas, né, antes elas não tinham luz. Então essa palavra aluno ela vem lá do passado. E daí eu faço uma colocação, né, que eu coloquei aqui o período do Renascimento, mas eu falo assim, se você olhar na história antiga, né, desde lá da época da criação do mundo, todas as pessoas que queriam ter conhecimento e ter uma cultura, ou nascia em berço rico, né, príncipes, reis, rainhas, ou estava ligado ao clero. Né? Muito pouco se conseguia as pessoas que estavam entre essas duas castas, né? Essas 2 classes. E agora vamos falar do estudante. Estude, da palavra estudo, estudar, formar-se, né? Que é o prefixo, e o sufixo,
ante, que confere ação ou desenvolvimento do termo original da palavra. Por exemplo, amante, aquele que ama. Ou seja, ele passa a ser, deixa de ser passivo e passa a ser ativo, passa a ser protagonista da sua ação. Então, eu falo para meus alunos, gente, eu não quero que vocês sejam alunos, eu quero que vocês sejam estudantes, tá? Isso é importante que o aluno saiba, porque quando você começar a dar uma aula dentro de um contexto interdisciplinar, ele vai sofrer um impacto, porque ele muitas vezes vai vir de um conteúdo tradicional, ou aquele conteúdo construtivista, que deixa as coisas acontecer, que o tempo certo vai aprender. Daí você chega e faz com que ele comece a pensar, vai gerar o quê? Primeiramente, dentro dele, um impacto. Então você tem que preparar o terreno, tá? E valorizar também. Então eu vou colocar aqui o caso para vocês, que, no meu ver, é renovar a forma de pensar e ensinar. Eu vou colocar um estudo de caso que eu trouxe aqui para o Espírito. Quando eu falo que trouxe aqui para o Espírito, eu vou fazer uma pauta. Alguns anos atrás eu não dava aula por educação por princípio. Então a primeira vez que eu fui no workshop da ESEB, eu fui para descobrir o que era isso, educação por princípio. E digo a verdade para vocês, eu estava meio duvidoso. Falei, gente, será que é mais um modelo daquela educação que você mete um versículo no meio da história, no começo da aula, no final da aula, no meio do texto, só para dizer que tem a Bíblia, que tem lá, manda ir lá no Velho Testamento, descobrir alguns valores, algumas constantes. Então eu tinha essa mentalidade. Por quê? Porque eu sempre busquei, a minha prática de docente, eu sempre busquei dar aula interdisciplinar. Qual é a diferença? Primeiramente, qual foi? Primeiro, que eu gostei demais, amei a ideia, antes mesmo aqui dos professores aqui do Colégio Espírito estavam montando essa escola, antes mesmo de começarem a fazer capacitação, eu já me propus a fazer a capacitação na ESEB. Dá para fazer a distância, então vamos fazer a distância. Gente, eu amei, e eu amo, por isso que eu estou falando com vocês. Eu só estou falando aqui que eu acredito. E o que eu fiz? Peguei a minha prática docente e converti dentro do conceito de educação por princípio. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Em parte, eu já sei que dá certo. E agora eu sei que dá mais certo ainda, porque eu já testei com os meus alunos. A única diferença, vocês vão ver daqui a pouco, é um pequeno detalhe, mas que faz total diferença no final do produto. Primeira delas. Primeiro passo, formar um grupo de pesquisa por afinidade de gosto ou hábito. E aqui eu usei a seguinte estratégia. Eu sempre tenho 3 estratégias para a formação de grupo. A primeira delas, que é aquela convencional, onde cada um forma o seu grupo, tá? Que eu não gosto muito, mas eu aceito, porque na vida, muitas vezes você vai ter a opção de escolher com quem você quer trabalhar ou se relacionar. A segunda, tá? Que eu faço por simplesmente sorteio, que também de vez em quando eu faço em algumas atividades. Por quê? Porque na vida, muitas vezes você não vai poder escolher com quem você vai trabalhar ou se relacionar, e tem que aprender a conviver, não é isso? Vai lá, a base também, os pilares da educação, aprender a conviver. E a terceira, que é o que eu fiz aqui. Como eu conheço meus alunos, os alunos me conhecem, aí começa o segredo, você tem que conhecer o seu público-alvo, os seus alunos, Eu sei que, por exemplo, o jovem aqui, qual é o seu nome? O Gustavo, ele gosta de revista em quadrinho, Eu já vi, já sei que na apresentação ele falou que gosta de leitura de quadrinhos e tal. E eu percebi que tem alguns que se relacionam com ele que gostam. Gosta de quadrinho, gosta de jogo de RPG. Então, legal, eu vou pegar o Gustavo, o seu nome? Andréia. Andréia, ela gosta muito de literatura, não gosta muito da aula de matemática, ela já falou isso para mim na primeira aula, mas ela gosta muito de literatura, artes, E ela tem um grupo também que gosta dessa relação. Então, o que eu faço? Eu pego Gustavo e André e trago aqui na frente e falo assim, e daí eu escolho mais alguns, E falo, Gustavo, escolhe o seu grupo, tá? De pesquisa, lembre-se, é grupo de pesquisa, eu escolher alguém que vai ajudar a pesquisar. Relações de amizade você faz na hora do intervalo ou na aula de educação física, Vai formar o time ali por afinidade, não sei, geralmente é. Daí eu falei assim,
Daí ele vai, obviamente, escolher alguém no grupo dele, depois a André vai escolher alguém no grupo dela, e assim vai ter o terceiro, o quarto, 5, né? Geralmente eu formo 5 ou 6 grupos, e passou essa rodada, volta de novo. E às vezes alguém lá do grupo do André já não pode escolher, porque já está em outro grupo, por uma outra afinidade. Com isso eu faço um mix, tá? Nos relacionamentos, e a diferença que cada um tem dentro do grupo, tá? Vai formar um todo, vai ajudar a formar, já que eu estou querendo fazer algo interdisciplinar, eu também tenho que formar um grupo interdisciplinar com gostos diversificados, senão todo mundo vai sempre para a mesma linha. Feito isso, eu forneço ao grupo o título do trabalho, não é o tema, é o título, tá? Eu vou ler alguns títulos para vocês, depois eu vou deixar vocês dando uma olhadinha nisso aqui, ó. Alguns títulos que eu passei por alguns grupos. O homem, imagem e semelhança de Deus. Deus permitiu o universo numa casca de nós, sim ou não? Um cristão vivendo no mundo esportivo. Keep calm. Deus escreve a história, a ciência reescreve. Né? Outra interrogação. Deus escreve a história e a ciência reescreve? Ele corretamente. Escrita e escrituras, no compasso da mente. Cuidado de Deus com os objetos, formas e espaços. A humanidade cristã, luz absorvida pelo mundo. A lógica dos RPGs perante a mente de Deus. Esse aqui de uma outra sala. Do universo da arte ao universo de Deus. A linguagem descreve o pensamento da razão. Como podemos encontrar o equilíbrio emocional através da música? Um cristão vivendo a tecnologia e um que não está aqui, e depois eu vou comentar sobre esse trabalho, da vida à morte ao universo tangível. Da vida à morte existe um universo tangível. Pergunto agora a vocês: se fosse vocês, esses alunos, receberem um título, qual seria a reação normal de vocês enquanto alunos? Uma aula de matemática, tá? Isso tem a ver. O que isso tem a ver? Professor, não entendi. Professor, nada a ver. Professor, posso mudar de título? Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Então eu falo nesse momento, gente, vocês receberam um presente. Eu dei para vocês um livro com o título, com as páginas em branco. Vocês vão escrever o livro. Então, qual é a próxima etapa? Estudo de palavras. Vocês vão sentar, vão pegar o dicionário e nós vamos sentar em grupo e vamos fazer o estudo de palavras. Cada palavra do título, que significado tem? Quando eu coloquei para um grupo, inclusive é um grupo de alunos que gostam de pesquisa, são bem focados, deu nó nos neurônios dele. Professor, da vida à morte, ao universo tangente. Não, tudo bem, a gente sabe que é tangente. Mas não entendi o que tem a ver vida e morte. Falei, vamos pegar então, o dicionário? Você já fez estudo? Ah, não fiz. Falei, então vamos pegar o dicionário. E daí descobriu que o significado da palavra vida tem 7, tem 5 significados, a palavra morte tem 7. O que seria o universo? O que seria tangível? Daí eles descobriram que bom, tangível é algo externo que bate, né, uma reta que cruza num ponto na circunferência. Isso é uma concepção matemática. Mas uma concepção filosófica, né? O que é isso? O que é isso que está encostando, que tem um ponto em comum? E esse ponto, aí vem as perguntas, né? E esse ponto é de entrada ou de saída? Ou de entrada e saída? Eu não falei nada. Gente, esse passo é primordial. O próximo passo, que é o que eu vou pedir para eles. Tá? Após fazer o estudo de palavras, na qual eu vou estar ajudando a fazer esse processo, o grupo vai definir o objetivo geral da pesquisa. Qual é a questão a ser respondida? Leite, questão não é perguntar. Eu perguntei seu nome, você respondeu. Perguntar a sua idade, você vai responder. Da onde você veio, você vai responder imediato. Quando eu falo uma questão, formulo uma questão, é algo reflexivo. O que você vai fazer depois que você sair daqui em sala de aula? Você tem que pensar. Será que valeu a pena eu pegar isso aqui na íntegra e reproduzir para ver se dá certo? Vou fazer em parte, vou adaptar. Você tem que pensar.
antes de fazer alguma coisa. Então tem que ser algo reflexivo. E, obviamente, qual será o princípio envolvido ou os princípios, que pode ser mais de um. Tá? Então eles têm que, além de fazer, ter uma questão a ser respondida, eles têm que, no primeiro momento, relacionar com um princípio, que pode ser um, pode ser mais de um, pode ser um e ao longo do trabalho ele querer alterar para mais de um, tá? Mas pelo menos um tem que sair. Tá? É fazer o aluno pensar fora da caixinha. Os alunos, depois que eu dou essa aula e trabalho desse jeito, acontecem duas revoluções. Uma dentro da sala de aula, daí todo mundo vai ficar discutindo, vendo, né? Começa a ferver, um monte de interrogação aparece, mas também aparece um monte de exclamação. Então eu estou ajudando esse processo. E a outra acontece fora da sala de aula, dentro da sala dos professores. Depois eu dou esse caso para vocês. Então, eu passo para eles, né? Depois eu peço para eles, dou um prazo, levantamento dos dados junto dos professores. Tá? Levantamento dos dados dos professores, daí eu ponho para eles o círculo do saber. Eu só vou avançar um pouquinho para matar a curiosidade, é isso aqui, ó. Eles vão formar essa folhinha aqui que eu vou passar para vocês, onde aqui tem o título, tem o objetivo que ele pode escrever aqui no centro ou aqui do lado, ok? Aqui, então, o alvo é responder essa pergunta aqui, essa questão levantada aqui. Ela tem que estar envolvida o quê? Em algum princípio. E as disciplinas vão colaborar com uma célula. Vão colaborar, fornecer informações de pesquisa, os professores vão dar referência para eles irem atrás, eles pesquisarem e relacionar para responder isso aqui. E tem uma coisa que eu peço para eles, no mínimo, aí vai a gosto do professor, para não judiar muito, falei, ó, vocês têm que, no seu trabalho, relacionar no mínimo 3 disciplinas. No mínimo, pode ser 4, pode ser 5, pode ser todas. Né? Tem que tomar cuidado, que quando a gente fala para eles, quando você tem um universo muito grande de pesquisa, né, mais complexo fica o trabalho, mais cuidado tem que ter, para não fugir do alvo. Mas no mínimo 3. E, obviamente, cada um de vocês vai colocar como um obrigatório ser a disciplina de vocês. No meu caso, é a matemática. Tá? E daí você vai lá, minha educação física, minha artes, certo? Eles vão ter que relacionar. Voltando um pouquinho aqui. Depois que ele fez esse levantamento de dados, sim, está esquecendo do outro espaço, né? Eu oriento os alunos a falar assim, ó, vocês vão atrás dos professores. Vocês vão ter um prazo, mais ou menos uma semana, 2 semanas. Tem professor que só vem, às vezes, um dia para dar uma aula, né? Ou tem horários mais curtos, ou tem menos matéria, né? Vocês vão procurar os professores e vão levar essa folha. Então, eles já têm que produzir essa folha, né? Com o título, com o objetivo, com o princípio, e vai levar essa folha, ou então, muitos levam um caderninho, que está isso aqui escrito, e o professor vai dar a seguinte, uma das 3 possíveis respostas, que eu oriento eles. O professor vai falar assim, eu acho que dentro dessa disciplina, essa matéria é isso, 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 você pode pesquisar que você vai achar alguma coisa que te ajude, então dá lá as referências, ok? O professor pode falar assim, olha, no momento, eu não poderia te dizer nada, porque eu vou pensar, tá? Assim de cabeça eu não... E depois eu te dou. Depois você marca um retorno para o professor. Pensar, né? Até porque às vezes o professor tem que entender o que está nesse miolo todo aqui. E a terceira, que pode acontecer também, professor, olha, infelizmente a minha matéria muito pouco pode contribuir, entendeu? Ou eu não vejo que tenha nada que possa ser relacionado. Então você fala, tem conteúdo, também pode acontecer, tá? Não vamos entrar no mérito da questão, se tem ou não tem, não é obrigado a ter tudo, tá? Depois que eles fizeram esse preenchimento, né, isso aqui é um objeto de avaliação, já é uma atividade que depois eu vou gerar uma nota, tá? Aí eles vão fazer a pesquisa, e daí é a hora que eu vou definir as datas, o critério de avaliação, a confecção do trabalho escrito, os prazos. Eu geralmente marco uma data para entrega do rascunho. Esse rascunho eu vejo, corrijo e digo, olha, se hoje eu fosse dar nota, valeria tanto. Daí eu corrijo mesmo com rigor. Devolvo para o aluno, falo, então você altera isso aqui e eu vou reavaliar novamente de 0 a 10. Se você não mexer em nada, ou não quiser seguir, essa é a nota. Por quê? Para que ele já sinta
Tem aluno que recebeu já nota 7,5 e quer correr atrás do 10. Teve aluno que já chegou a receber 4 ou 3,5 e está correndo atrás do 10, por outros motivos. Né? Então, a ideia, gente, é fomentar isso. Depois desses trabalhos, eu imprimo, encaderno e deixo como acervo na biblioteca. E eu falo isso para eles, que é um legado que eles estão deixando para as gerações que vão vir depois dele. Que eles estão de passagem. E todos nós temos que deixar algo. E isso tem a luz do professor. Então quer dizer que eu vou escrever um livro e ficar aqui na biblioteca, para ele é algo marcante, é importante. Até porque tem alguns alunos que têm baixa estima. Quando você fala isso, ele se sente valorizado. Né? Um dos critérios que eu falo da avaliação é o seguinte, que não deve ultrapassar 5 páginas, 5 laudas, tirando a folha de rosto, o índice, né, e as referências bibliográficas. Então, no máximo 5, de 3 a 5. Por quê? Porque, gente, eu quero um trabalho que demonstre conhecimento. Se eu não colocar essa imposição, vamos dizer assim, tem aluno que vai trazer trabalho de 15, 10, 20 páginas, que na verdade é só informação, é controlar, é copiar e colar. Quando você já põe essa restrição, até na hora de copiar e colar, tem que dar sentido, ele tem que saber o que vale a pena colocar, ou seja, ele vai ter um trabalhinho, por isso que se chama trabalho, né? Então você chamaria presente. E, por último, a forma de apresentação do trabalho oral e artístico. A forma oral, eu costumo geralmente tirar o aluno fora da sala de aula, levo uma quadra, um ambiente que não represente esse universo que nós estamos aqui. Tá? E em forma de um círculo de conversa, cada um apresenta informalmente o seu trabalho. Tá? Não haver necessidade desse rigor aqui. Por quê? Porque todo esse processo que ele já passou, já foi, lembre-se, em vários momentos eu vou estar acompanhando na hora do objetivo, estudo de palavras, no rascunho, né? Obviamente eu vou estar sempre conversando com o aluno, olha, altera aquilo lá, melhora isso aqui e tal. Então, o produto final, quando chega, já chega, obviamente, já pronto e eu sei quem produziu. E na hora que ele for apresentar de uma maneira informal, você só fala aquilo que você sabe. E muitas vezes, o seu colega de grupo vai falar, e como é um círculo de conversa, o outro vai dizer, inclusive o nosso trabalho ele vai completar. Né? E sente que aquela dor de ficar, vou ter que falar, se eu gaguejar, será que vai dar não? Sabe? Já faz parte do processo. Tá? E a parte artística, que aqui eu não implementei, mas eu implementei em outros colégios, né, que é a cereja do bolo, é, olha, eu quero uma apresentação agora, tudo que você fez, você traga alguma coisa que não seja visual de oratório, eu quero texto. Então eles podem trazer, se tem talentos musicais, vai trazer uma música, pode trazer em forma de verso, pode trazer pinturas, ou até se usar recortes, painéis, maquetes, experimentos. Eu já tive alunos que trouxeram um grupo um grupo de capoeira de surdos, tá? E eles fizeram uma demonstração de dança e tal, porque era som e movimento, um pouco de equilíbrio, se não me engano, era alguma coisa desse tipo. Era um grupo de pessoal que gostava de música, né? E eles trouxeram, como eles falaram muito sobre o som, então eles depois demonstraram, né, que o som tem a vibração. Então por que eles conseguiam dançar no ritmo, fazer a capoeira? Porque eles sentiam a vibração mesmo sendo surdo. Teve um outro grupo que trouxe, nem sabia que tinha em Jacareí na época, campeão nacional de bicicross, trouxe a bicicleta, fez aqueles movimentos, né? Depois conversou com os alunos, explicando como é que ele começou, né? E assim por diante. Então, gente, teve inúmeras situações que o aluno ele vai fazer o que ele gosta. Tá? E aí eu tenho uma coisa que vocês têm que entender. O aluno só faz tudo isso se estiver motivado. Se ele entender a busca da sabedoria que eu falei lá atrás. Se ele conseguir relacionar essas ideias. Tá? Se ele não conseguir entender isso, tá? Vai ser os famosos trabalhos que vocês vão dar e vão vir algumas pérolas que vocês vão chorar na hora de corrigir. Vai ter aqueles problemas de trabalho que muitas vezes eu falo, inclusive eu uso muito essa frase. Não me entregue aquilo se você não queria receber. Se você não quer receber um trabalho que você vai me entregar, então não entregue. Negocie prazo. E aqui eu vou fazer um comentário de um trabalho. Eu vou passar isso aqui para vocês. Tem alguns que estão incompletos, então eu não recebi de volta. Vocês querem passar assim, o vídeo um pouquinho?
Tá? Eu vou ler para vocês o objetivo desse trabalho. O título é Como Podemos Encontrar, do universo da arte ao universo de Deus. Daí o objetivo deles é como podemos encontrar arte em Deus. Entenderam a dificuldade deles? Como podemos encontrar a arte em Deus? Não é Deus na arte. Então esse grupo, né, como eles respeitaram essa posição que eu coloquei, aquilo que vocês não querem receber no entrega do professor, negocie, eles vieram falar comigo. Falaram, professor, nós pesquisamos, os professores falaram um monte de coisa pra gente, só que tudo, né, é Deus na arte, mas nunca a arte em Deus. Eu falei, pode já ter metade do caminho. Eu falei, usa o contraponto, usa a questão da lógica, né? Se ele te deu um lado do caminho, tenta transformar agora no sentido contrário. E daí eu sentei com eles, trouxe um texto complexo, um texto matemático, mas ele é muito filosófico, ele compara com algumas obras literárias, ele compara língua portuguesa, matemática e biologia, tá? E artes. Se você quiser, eu mando para você. Entendeu? Só que o texto é muito elitizado. Então, eles conversaram comigo e falaram, então venham no plantão de dúvida, eu vou atender vocês, eu li o texto com eles, eles gravaram, né, a minha fala, tiraram as dúvidas e agora eles têm um prazo para me entregar, que essa semana eles têm a Semana da Graça, eles não têm aula, então eles vão entregar a semana que vem. Então eles negociaram o prazo. Por quê? Porque o grupo ele tinha sede de responder. E quando eles deram esse objetivo, eles falaram para mim, eu falei, olha, vocês vão ter dificuldade, porque vocês não querem encontrar Deus na arte. Se você olha algo concreto, você busca o quê? Os atributos de Deus na arte. Mas o contrário é abstrato. Porque o Deus que eu imagino ser pode não ser o seu Deus que você imagina ser. E como nós vamos chegar nesse contexto? Então é uma coisa muito mais abstrata, muito mais filosófica, teológica, né? Racional. Eu falei, não, professor, mas a gente quer esse. A gente quer fazer esse. Então assim, eles tinham ciência da dificuldade, mas eles buscaram. Não falando mal de aluno, por favor, mas o perfil desses alunos, entendeu? É aqueles alunos que não gostam de matemática. Tem uma menina lá que sempre vai falar, matemática, eu tenho dificuldade. Hoje, tá, o resultado desses trabalhos, do primeiro e segundo ano, eu estou fazendo no ensino fundamental também, no sexto e no sétimo ano, só que daí eu estou fazendo um trabalho um pouco diferenciado, eu estou usando para TCA, a mesma filosofia. E outra, quando os alunos vão fazer o TCA, que é individual, aquele trabalho de conclusão de ano, eles já vão com uma outra perspectiva de pesquisa. Muitos deles vão aproveitar essa pesquisa como um fragmento para compor o trabalho deles. Então, na verdade, eles estão recebendo dois brindes, né? Além de receber esse brinde do legado deixando na biblioteca, da nota e tudo mais, já uma boa caminhada para um TCA. A outra questão, que eu ia falar para vocês, da revolução na sala dos professores. Teve duas revoluções. Uma, que quando eu cheguei para tomar meu cafezinho, chegaram para os professores e falaram, pelo amor de Deus, o que você fez com a garotada? Todo mundo está atrás perguntando isso, que eu não entendi. Daí eu também vou trabalhando com os professores, ó, a pergunta é essa e tal, entendi o meu objetivo. Tá? Então tem essa mudança também, porque eu preciso dos meus colegas das outras disciplinas. Eu não dou conta de tudo. Nem quero. Eu sei que existem relações, mas vamos deixar dividir, né? Não está na Bíblia, vamos dividir o fardo dos irmãos, vamos estar lá. E a outro detalhe, outra revolução, que teve professores que gostaram tanto da ideia. Ou seja, eu posso usar também para avaliar? Eu falei, pode, deixa à vontade. Aí eu passei para ele o cronograma de idade de entrega. Então teve professores que usaram esse trabalho também para avaliar, que é um outro presente para a turma. Então muitos também falam, nossa, né? Então quer dizer que eu vou ganhar nota também em geografia, vou ganhar só em matemática. Então teve esse momento, né, que alguns professores abraçaram a ideia. E, gente, se a gente fizer trabalho aqui, tiver colegas que possam estar compartilhando isso, diminui até a carga de avaliação. Que cada um vai avaliar dentro, obviamente, naquele contexto que eu falei para vocês. Dentro desse contexto aqui, ó, dos critérios, você pode definir esses critérios em conjunto com seus pares, né, para não haver, depois de dar as notas, por que um professor deu uma nota e o outro, eles fizeram os mesmos parâmetros, e isso aí também ajuda o aluno a diminuir também um pouco o peso. Agora, gente, os alunos do ensino fundamental,
tá? Que estão fazendo os TCAs dentro desse contexto, tá? Eles correm atrás de mim, mas não correm de mim, eles correm atrás de mim, mandam e-mail constantemente. Professor, eu achei isso aqui, professor, eu conversei. Gente, isso é o que a gente quer, que os nossos alunos sejam nossos parceiros no processo de aprendizagem, porque nós não podemos gerar motivação, nós podemos estimular. A motivação ela é interna. Se vocês saírem daqui motivados, acreditando que isso aqui pode dar certo na sua prática de docente, nem que seja um fragmento ou na sua totalidade, ou em partes, como eu falei, aqui no Inspire, a parte artística eu ainda não fiz, vou deixar para o ano que vem. Né? Hoje, o resultado das avaliações que eu tenho desses alunos que passaram por esse processo são bem superiores. Então, tinha alunos que tiravam notas relativamente baixas, hoje conseguiram alcançar ou até ultrapassar a média, os que não conseguiram ultrapassar, mas deu uma melhora sensível. Então, por quê? Porque isso também, na hora do meu processo avaliativo, ele está incorporado. É óbvio que todos esses títulos que eu dei, que eu coloquei para os alunos, também de alguma forma, dentro, aqui são duas salas, né, primeiro e segundo ano, eu sabia que dentro desse universo aqui, iam aparecer conteúdos que eu ia trabalhar. Então eu já me antecipei ao conteúdo, sem dar o conteúdo. Eles foram antes de mim. Então quando eu cheguei numa aula, fui falar estatística, fui falar sobre probabilidade, fui falar sobre figura geométrica, fui falar sobre movimento ondulatório, entende? E eu já li os trabalhos, já sei como é que são, eu chego lá, ó, tá vendo isso aqui? Você lembra aquele trabalho, aquele que você está fazendo? Eles vão concatenando as ideias. Não, é mesmo, professor. Ah, inclusive lá fala sobre isso. Tem hora que também você tem que tomar cuidado, né? Não dá muita corte, porque às vezes tem aluno que, se quiser, monopoliza. Mas é isso. Eu prefiro alunos, né, que estejam sempre motivados do que aquele aluno que fica, né, com aquela cara de pastel amanhecido, né, e que muitas vezes não consegue atingir o objetivo esperado no processo de avaliação. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. E agora eu deixo o espaço para vocês fazerem as suas colocações, perguntas, alguma dúvida. Só um detalhe, eu pedi para quando vocês assinassem a lista, eu deixei um cartão meu que tem o meu e-mail de contato, tem um site, tem um blog que eu estou criando junto com os alunos aí, que é Pedagogia por Princípio, que a ideia, gente, é promover a divulgação desse trabalho. Vocês poderão pegar na íntegra essas apresentações no site da ESEP, mas se vocês precisarem de algum vídeo, alguma outra imagem que vocês queiram, por favor, estejam à vontade, tá? A ideia é essa, fomentar vocês, motivá-los a levar isso daqui para dentro da sala de aula, não ficar só na teoria, né? Então agora, quem não pegou depois pode pegar aqui com a carinha, tá? Alguma pergunta? Fala. A minha realidade é um pouco assim, diferente, mas eu acho que o método foi para aprender do que depois de passar. A dificuldade que o senhor encontra ainda, não só em sala de aula, mas com os colegas, de ter relacionamento é ainda muito grande. Olha, eu posso dizer que eu tive vários momentos, não estou agora puxando a sardinha do Colégio Espírita, tá? Mas eu vou falar a minha experiência maior, foi fora daqui. Nas escolas particulares, eu tive mais resistência do que nas escolas públicas, por incrível que pareça. Por quê? Porque muitas vezes a educação ela é um pouco elitizada, então às vezes o professor já está naquela prática do docente de repetir o processo, não se aventura. Se a gente não se aventurar a fazer coisas novas, a gente nunca vai chegar em lugares diferentes. Aqui no Espírito, eu tive sim uma adesão muito grande. Os professores compraram mesmo a ideia, na parte de auxiliar, e alguns, como eu falei, até enxergaram, tiveram a visão que poderia, eu tenho que dar 3 atividades no mínimo para avaliar o aluno, né? Vou compartilhar isso aqui, tem minha matéria ali, será que eu não posso? E eu falei, quem pode? E o aluno também é um presente, né? Ele vai trabalhar em um trabalho e relacionar com 2 ou mais disciplinas. Então o que eu posso dizer para você é muito da questão da sua comunidade escolar. Quando você tem apoio de coordenação ou você é empreendedor, eu já tive momentos que eu tive que mostrar que isso dava certo. Entendeu?
E a partir da hora que eu fiz, e que aquele aluno que sempre frequentava a sala da coordenação, sempre tinha problemas de nota, começou a dar resultado, começou a mudar essa postura, eu tive, né, uma prova mais concreta de chegar e falar, ó, tá vendo? Estou trabalhando assim, será que a gente poderia repensar nos HTCs, trabalhar um pouquinho mais em conjunto? Começar com pequenas doses, né? Mas doses contínuas já visando um objetivo maior, um propósito. Tudo isso aqui tem que ter um propósito. Eu tive uma escola do estado, aqui da cidade de Jacareí, que eu cheguei para a coordenadora e falei, olha, tem uns alunos lá que não sei por que está naquela sala, que era um projeto de nivelamento, né? Eu falei, tem alunos ali que precisam estar ali. Aí a coordenadora falou, infelizmente, alguns professores que puniam o aluno, não do aluno nesse projeto. Bom, gente, quando você tem limão na mão, você tem duas opções. Você chupa, você faz limonada. Eu preferi fazer limonada. Chamei os alunos, conversei um dia lá com eles assim. Daí eu vi que eles tinham uma afinidade com música. O pessoal que gostava de pagode, que gostava de rap. Daí um dia surgiu a oportunidade, Deus foi misericordioso comigo. E nas minhas aulas lá, alguém perguntou, professor, você gosta de rap? Você gosta disso? Eu falei, eu gosto de qualquer música que não ofenda a minha mente. É minha inteligência, na verdade, eu falei. Não, que é rap. Não, você sabe o que é rap? Rap quer dizer que começou lá nos Estados Unidos, né? Revolução e poder, com os Panteras Negras lá. Aqui no Brasil, começou na periferia. Nossa, o professor curte a música, nossa, professor. Eles não sabiam disso. Eu comecei a falar um pouco. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos cada aula vamos trazer algumas músicas, a gente põe aqui para ouvir, desde que não atrapalhe a aula, e na hora de eu explicar, dá uma baixada e tal. E depois levei isso aí, vamos fazer um projeto, vamos entender um pouco mais dessa área da música, que tem a ver com matemática. Gente, esses alunos viraram anjos, entendeu? Se transformaram. Daí eu tive um caminho inverso, né? Eu tive alguns colegas que chegaram para mim e falaram assim, como é que está fulano, ciclano, beltrano? Tá assim, tá. Porque ele mudou na minha aula. Agora ele está entendendo as coisas. Que milagre você fez? Nada. Eu só criei um jeito de me aproximar e ensinar ele de uma maneira prazerosa. Daí comecei a conversar. Mas é que não dá para fazer isso toda a aula. Gente, realmente, muitas vezes não dá para você fazer isso toda a aula. Mas se você fizer um projeto, ver começo, meio e fim, você pode fazer a primeira parte da pesquisa, o primeiro bimestre, a primeira etapa, no segundo a entrega, no terceiro a apresentação de uma forma mais lúdica, mais artística. Pronto, você diluiu ao longo do ano, né? Você ganha isso. Outra coisa também que eu acho que é importante frisar, esses trabalhos, quando a gente faz junto com os alunos, tem todo esse processo, tem que ter um momento que você tem que coroar o trabalho todo. Então, acho que eu falei para vocês, a parte artística, tá, é o momento da aprovação, ele se sente muito importante. É importante quando eles têm esse momento, que eles podem até trazer pessoas de fora, porque na verdade é o seguinte, você só tem que administrar o espaço e o tempo. O resto eles sabem. Tá? Então, eu falei para vocês, obviamente a proposta pedagógica da escola tem que acolher essa ideia. No meu caso, eu faço os meus professores acolhem essa ideia. Entendeu? Até que agora não está sendo difícil. Eu venho de uma escola de zona rural, no Rio de Janeiro, de maio, uma escola onde estava muito baratinho, onde a falta de professor é constante, faz uma travessia, uma hora, né? Então, eu sempre tive essa visão de estar sempre disciplinando as matérias,
sabe disso. Pô, essa matéria aqui, né, está relacionada a isso, mas ainda continua de maneira fragmentada, não continua, vamos dizer assim, coletiva. E obviamente, gente, vou dizer uma coisa para vocês, ao longo desse período que eu tenho implementado isso daí, já faz mais ou menos, no mínimo, uns 15 anos, tá? Você tem que ter humildade e chegar para o teu professor, colega, né? Colega, professor de outra disciplina e falar assim, olha, eu queria introduzir isso aqui, o que você pode me ajudar? Né? Então tem que também estabelecer esse elo de ligação. Eu até costumo dizer, eu venho de um colégio, eu saí desse colégio para vir para cá, né? E esse colégio, um colégio, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, é o Colégio Embraer. Lá existe um slogan muito forte, que melhor que a competição é a cooperação. Então quando você promove isso, também acontece, eu até oriento os alunos, olha, se você estiver pegando alguma coisa que esteja relacionada, compartilha com o colega. Então assim, há muita troca de informação, entendeu? Há uma movimentação diferenciada, tá? E digo mais, para quem está preparando o Fundamental 2 para ingressar no ensino médio e no ensino médio não sofrer, porque depois ele vai ter que encarar Enem, vestibulares de universidades que os problemas são contextualizados, se ele já começa a vir com essa visão, que a gente chama de cosmovisão, e antes eu chamava uma visão holística, né? Se ele vier com essa cosmovisão, tá? Ele vai ter a passagem do ensino médio muito mais tranquila, muito mais prazerosa, e vai chegar no terceiro ano, entendeu? Muito mais preparado para entender um problema de Enem, um problema de uma Unicamp, por exemplo. Tá? Por quê? Até perguntaram hoje para mim, e no terceiro ano? Não precisa. Se você trabalhou no primeiro e no segundo e já começou a trabalhar lá no ensino fundamental 2, dentro desse patamar, né, o aluno vem com uma outra visão. Você tem aluno motivado. Você não vai ter aluno dormindo na sua aula. Eventualmente vai ter um dormindo no outro que ficou até tarde na internet, alguma coisa, né? Mas não aquele dormir de ociosidade, que saco de aula, vou dormir aqui, né? Não é isso não, porque faz sentido, a sua aula faz sentido. Então quer dizer que eu abandono o conteúdo? Não, o conteúdo continua, é que nem eu falei, só que entre o conteúdo, né, e a prática interdisciplinar, ela já está inserida, o aluno respeita isso. Tá? Olha, eu queria que vocês passassem por um momento, pelo sentimento que eu passo cada vez que eu trago esse trabalho dos alunos. Né? Aqui no Colégio Espírita, eu comecei no ano passado com uma turma pequena, uma turma. Esse ano já são 3 turmas, né? E comecei agora com as 2 turmas do Fundamental, então já são 5 turmas. Daí eu fiz algumas adaptações, né? Porque lá é TCA, curso de trabalho em grupo individual. Né? Então assim, e eu estou tendo uma resposta positiva. Tá? Porque eu acho que se todos nós tivéssemos em algum momento na vida aprendido dessa forma, a gente teria padecido tanto em alguns momentos da nossa vida acadêmica. Eu, quando dava aula na universidade, tinha uma disciplina no curso de licenciatura que era projetos interdisciplinares. Então a minha turma era ou física e biologia, ou química e matemática. E quando eu mandava fazer grupos interdisciplinares, eu falei, olha, eu quero grupos de 4, porque 2 da química e 2 da física, 2 de biologia e 2... Era uma briga entre adultos, jovens, então assim já passou dos 18 anos. Professor, eu falei, não, gente, é por texto, você tem que aprender. Porque essa é a realidade que vocês vão encontrar. O que hoje os PCNs falam? Não é CHT, LCT, CNT? Uma juntou as disciplinas em blocos? Então, por que a gente vai trabalhar diferente? Então, são poucas escolas que ainda trabalham nesse contexto. Né? Não estou condenando nem dizer que o sistema é melhor ou pior, mas é uma coisa diferente que a gente pode tentar. E, como eu falei com vocês, como eu sou um homem de resultado, né, eu tenho um produto que eu estou mostrando para vocês, né, tem uma prática de vida. Né? Então, não é um experimento de machismo, é algo realmente vivenciado. Eu espero em Deus que eu tenha contribuído um pouquinho mais para a formação de vocês. Tá? O que vocês precisarem, tenho aberto, não tem problema de você precisar de algum material, alguma ideia, alguma coisa que vocês queiram. Por isso que nós temos hoje a internet, Facebook, né, os vários meios de comunicação para isso. Tá? Mas lembrando para vocês que também esse material está na LCE.
tiver qualquer dificuldade, alguma coisa, quiser alguma coisa mais, tá?